Bom dia, primeira segunda-feira pós-carnaval. Será que seu ano tá começando agora? Já começou? Tá aí aquecendo os motores para engrenar? Quero fazer um papo rápido aqui, mas que não ia caber nos stories, sobre coisas que você nem sabe que não sabe. Mas antes eu quero contar para vocês, contextualizar como é que tem sido a minha experiência, minha e do Gustavo, enquanto casal, como com a prática de jejum, a prática de oração, semanalmente, como um estilo de vida, e não apenas por um uso de socorro, um uso assim desesperado. Ai, aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, aí eu vou pra Bíblia, aí eu vou pro jejum, pra oração, pra intercessão, pra fazer campanha na igreja. Não. Há algum tempo a gente tem feito do jejum o nosso estilo de vida. Não só o jejum, mas também a parte de oração. Oração enquanto casal. Deixa eu só colocar aqui, peraí, como fazer jejum. E por jejum espiritual. E por quê? Fixar comentário. O que acontece? Quando a gente reatou, em 2022, logo em seguida eu fui num culto em que tinha uma palestrante, ministradora internacional dos Estados Unidos, que ela contou a história dela. Ela tem uma faculdade no Arizona, sei lá, em algum estado desse dos Estados Unidos. E aí ela tava contando como é que foi a vida da onde eles saíram da escassez, das dívidas, de não ter nada, pra de fato construir uma escola que depois se tornou uma faculdade. E aí ela tava contando o testemunho dela e ela falou como foi importante a prática de jejum e oração da família juntas. E ali eu fiquei com aquilo guardado no meu coração. Cheguei em casa. No dia seguinte eu falei pro Gustavo: meu bem, vamos fazer jejum de 7 semanas juntos? A gente acorda toda segunda-feira, 6 horas da manhã, durante 7 semanas. A gente escreve qual é o nosso propósito. Isso foi em fevereiro de 2022. E ele topou, assim, instantaneamente. Não precisei fazer força, não precisei convencê-lo. Se fosse um outro momento da nossa vida, ele nem cogitaria. Ele falaria: não, vamos mexer com isso não, deixa pra lá. Se fosse em outro momento da vida, eu também talvez não tivesse me colocado pra isso. E aí a gente começou o nosso jejum. Antes disso, deixa eu contextualizar aqui com relação ao grupo de jejum que eu entrei. Em 2018, eu conheci a Raquel Mendes. Ela é uma mentora financeira. Fiz já imersões, cursos, formação com ela de mentora financeira. Eu tenho um pezinho na área de educação financeira. Enfim, eu gosto muito dessa parte de princípios financeiros, educação financeira e tal. Mentalidade financeira, prosperidade, né? E eu estudei muito sobre isso. E tive a Raquel como mentora por muito tempo. Ela é uma mentora desde que eu a conheci. Me aproximei, fiz os cursos, me alimento semanalmente do conteúdo dela. Comecei a assistir as lives dela quando tinham 15 pessoas, depois aumentou para 30 e agora tem 300. Ela continuou, ela persistiu e foi lindo ver o crescimento do perfil dela, não porque um perfil cresceu, e sim por ver quantas pessoas ela tem ajudado, sabe? E ver o crescimento da empresa, do alcance dela e mais pessoas que ela ajuda e tudo. Então, eu sempre fui acompanhada, mentorada por ela desde 2018. E em 2021, janeiro de 2021, eu vi que eu estava fazendo a formação de mentoria financeira. Para eu ser uma mentora financeira, eu tenho formação em mentoria financeira com ela. E quando eu acompanhei no Instagram, ela fazendo 7 dias de jejum no Monte, lá em Palmas. Tem uma escola chamada eu não lembro o nome da escola que ela faz lá. É um jejum espiritual.
aonde ela foi com o esposo dela. E ela passou 7 dias no monte, sem acesso ao celular. Ela fez uns stories antes e depois desses 7 dias. E ela contou como foi desafiador, como ela tava com medo de não conseguir tudo. E muita gente que não entende esse mover, que não conhece os motivos, perguntou pra ela: mas por que você foi fazer isso, Raquel? Sua empresa tá crescendo, você tá bem, sua vida tá boa e tal. E aí você foi lá caçar essa confusão, né? E ela fala que aquilo foi uma forma dela ter mais profundidade e intimidade com Deus. E aquilo ficou na minha caixinha, sabe? Quando fica assim, ficou na minha caixinha. Depois disso, eu comecei a fazer, isso foi em janeiro de 2021, né, que ela passou por essa questão, ela fez esse jejum no monte. E aí, em julho de 2021, no mesmo ano, eu e o Gustavo nos separamos. E nós nos tornamos 2 pessoas buscando a Deus de maneiras separadas. Eu não sabia que ele estava nesse processo e eu acho que ele também não sabia que eu estava nesse processo. Mas a gente começou a buscar mais a Deus, e querer entender mais. Então eu comecei a fazer mais jejuns em casa, sozinha. Jejuns de 12 horas, de 14 horas, de ir pro monte em jejum e orar. E depois, né, entregar meu jejum na hora do almoço e tudo. E aquilo foi me fortalecendo de muita garra, muita força. Não dificulta não. E aí, eu passei 6 meses fazendo jejum sozinha, basicamente. Assim, era só eu e Deus. No momento que tava assim, que a crise de tristeza, aquele momento de, poxa, eu tô aqui separada, com a filha de 1 ano e meio e tudo. Quando eu tava na lona, eu ia pro meu quarto, chorava pra Deus. E aí, no dia seguinte, eu abri um novo jejum, buscando fortalecimento espiritual para que Ele me desse força para continuar, para seguir aquele caminho e tal. E aí, quando a gente voltou, a gente estava muito alinhado, né? Quando a gente voltou, a gente estava muito alinhado. E ele começou a fazer jejum comigo. Ele nunca tinha feito. E ele começou a fazer jejum comigo. Sempre fui eu quem conduzi isso. E aí esse ano, a Raquel, 2 anos depois, ela voltou lá em Palmas, nessa escola de profetas. Eu não lembro o nome. Mas ela voltou lá para fazer a parte 2 do jejum, que são 21 dias. 21 dias, e aí nesses 21 dias ela tinha acesso ao telefone. Então ela passou 21 dias fazendo stories, mostrando como é que era a realidade de quem se colocava nesse desafio, nessa missão. E aí ela e o esposo da Raquel, ele é médico, e eles estavam juntos fazendo isso. Então ele tinha um ponto de vista médico, da medicina, né, sobre como o corpo reage, como o corpo aguenta. Pela medicina, passou de 7 dias ou 14 dias, é impossível se manter firme, em pé, com energia. E aí ela falou que os primeiros 7 dias foram os mais difíceis, por causa até mesmo do corpo reagindo a um detox, né? E aí ela fez esse detox, assim, os primeiros 7, eu acho que eram 8 pessoas, 12 pessoas fazendo juntas, não lembro. Era ela, o esposo dela e mais algumas outras pessoas de vários lugares do Brasil. E aí ela contou que era difícil, sabe? Ela falou assim, não tá sendo fácil. Mas existe um porquê, existe uma motivação muito forte da gente sustentar. E assim eles fizeram, passaram pelos primeiros 7 dias. Depois, né, de 7 a 14 dias foi uma outra, foi a parte assim espiritual, que a primeira parte era mais o corpo doendo, a dor de cabeça, era um detox. Então a falta de açúcar, a falta de trigo, a falta de glúten, tudo isso faz o seu corpo gerar algum tipo de resistência, como é que fala? Abstinência. Então ela falou que foi muito dolorido pro corpo por causa disso, né? Foi muito difícil, desafiador. E aí, dos 7 aos 14 dias, o relato dela conta que foi uma questão mais, como é que fala? Espiritual. Ela sentia que tinha um grande mover espiritual do bem e do mal ali, para que eles desistissem, para que o corpo não aguentasse,
e tal. E aí ela falou que dos 14 aos 21 foi quando eles entenderam que quem estava sustentando esse jejum já não era mais eles, era Deus. E de fato, pela medicina, é o que é. E quando eles voltaram, né, dessa experiência de 21 dias de jejum, eles abriram, eles entenderam que eles tinham um ministério e abriram um grupo para ensinar as pessoas a jejuar. E aí ela contou que ela já faz há algum tempo, toda semana, um jejum de 24 horas. E aí eu falei, poxa, eu e o Gustavo, a gente já faz essa questão de acordar às 6 da manhã, a gente ora e tal. Quando eu não tô grávida ou amamentando, eu entro em jejum também. Mas quando eu tô grávida ou amamentando, que tem sido o que eu faço ultimamente, eu tiro algumas coisas, né, da minha alimentação. Eu tô sem bebida alcoólica, eu tô sem refrigerante, eu tirei agora recentemente o doce. E quando eu tiro o doce, não é o açúcar, são coisas diferentes. Uma coisa é um bolo de aniversário. O bolo de aniversário, ele é um bolo doce. Ele é um doce pra mim. Um bolo de laranja que minha mãe faz, por exemplo, ele não é um doce, ele é um bolo, ele é um lanche. Então, eu não tirei o açúcar, eu tirei o doce. Um brigadeiro, um pavê, um doce de maracujá, entendeu? Tirei o doce. Mas, se eu estiver na rua e tomar um suco, um achocolatado, eu até tomo, entendeu? São coisas diferentes. Tem o lanche e tem o doce. E aí, eu grávida, né, nessa situação, eu faço esse tipo de... como é que fala? Parcial. E aí a gente entrou nesse grupo de jejum da Raquel e do esposo dela, do André, Dr. André. Dr. André Neri, ele é médico otorrino. Ele tem clínica aqui em Brasília e tudo. E aí a gente tá na segunda semana agora. A primeira semana, o objetivo são 14 semanas, 12 ou 14 semanas de jejum. A gente tá na segunda semana agora. O objetivo desse grupo é ensinar de fato a prática do jejum como um estilo de vida e ensinar você o que é um jejum espiritual baseado na Bíblia, né? A diferença de um jejum fisiológico para um jejum metabólico, para um jejum espiritual, o que promove, tem a parte da saúde, tem algumas restrições. E a gente entrou nesse grupo na semana retrasada, para começar na semana passada. O primeiro jejum foi de 18 horas. Foi algo ok. Essa semana são de 20 horas? 20 horas. Iniciamos ontem às 19 horas. Depois da igreja, a gente foi jantar e iniciamos o jejum às 19. E ele acaba hoje às 13, né? 20 horas de jejum às 13. E aí hoje nós acordamos às 6 da manhã. Toda segunda-feira a gente acordou às 6 da manhã, fizemos a nossa oração. Eu não mantive o jejum, eu fui fazer um exame de sangue do meu pré-natal e depois eu tomei café da manhã. Grávida não é aconselhado, não é recomendado que eu faça jejuns tão longos. E aí eu fiz só 12 horas mesmo. 12 horas pra mim é ok, eu tenho costume de fazer. Não quer dizer que eu não sinta fome, eu acordei 6 horas da manhã morrendo de fome. Mas eu consigo segurar. Mas por que eu tô falando de jejum? Porque eu fiz um novo estudo, que eu aprendi recentemente, um conteúdo sobre a mente humana, e fez todo sentido quando a gente conecta com essa coisa. Por isso que o nome dessa live é Coisas que você nem sabe, que você não sabe. Porque eu falei sobre as 7 faculdades da alma, eu citei elas na semana passada, retrasada, e eu citei cada uma delas de maneira muito rápida numa live que eu fiz na semana retrasada, quando eu tava falando das 7 linguagens do amor. Sim, são 7 linguagens do amor e não 5. E eu explanei cada uma delas. E associada às 7 linguagens do amor, eu trouxe, eu comentei sobre as 7 faculdades da alma. Mas dentro das 7 faculdades da alma tem 3 faculdades da alma que eu quero trazer aqui para esse conteúdo agora, de maneira rápida. Eu espero ser rápida. Sugiro fortemente que você assista
a live das 7 linguagens do amor que eu fiz, tá? Sugiro mesmo que você assista para você pegar um gancho e entender o que eu vou falar agora. Pode ser que fique um pouco desconectado, né? Pode ser que fique um pouco solto, avulso e você não consiga absorver tudo. Mas dentro das 7 faculdades da alma, a gente vai falar de 3, que são o apetite concupiscível ou concupiscente, a vontade e o apetite irascível, desejo irascível. O que é o apetite concupiscível, concupiscente? Tem gente que fala um, tem gente que fala do outro jeito. É sobre quando a gente fala dos prazeres da carne, de tudo aquilo que é prazeroso. É você sentar para comer algo que você gosta muito, aquele churrasco, aquele sushi, aquele doce. A gente falar de sexualidade, a gente falar de prazeres carnais da carne, sabe? Aquilo que te causa satisfação, que pega a sua dopamina e coloca lá em cima, que te gera um estágio de prazer, de fato. E esse apetite, ele tá muito conectado com a linguagem do amor presente. Porque presente, a gente não tem a ver com o ato de você ganhar um presente ou presentear alguém, e sim com o ato de você lembrar a pessoa, mostrar para ela que ela é importante para você. Então você lembra dela, manda uma mensagem no longo do dia, é você estar presente. Então, mandar uma mensagem, trazer um caldo de cana, como o Gustavo traz para mim às vezes, um doce, um negocinho simples, não precisa ser um presente. E sim você mostrar para a pessoa que ela é importante para você. E a gente faz isso de várias formas. E gera naquela pessoa o prazer de ser importante, de se sentir amado, né? É um prazer imediato, muitas das vezes. E aí, existe isso, e a gente precisa disso. Isso é poderoso, isso é necessário, sabe? Quando ele é dosado. Porque a frase, o importante é ser feliz, é a frase que leva a gente para os caminhos mais tortuosos do mundo, da vida. Não é. O importante não é ser feliz. Aquilo, se te dá prazer, tudo bem. Se te deixa feliz, tá tudo bem. Não é. Não é, porque nossa carne, ela é sabotadora. A gente tem muito prazer em coisas que não fazem bem. E a gente não tá indo nem necessariamente pro lado espiritual. Quando a gente pensa que o prazer ele também coloca a gente pra, por exemplo, comer além da conta. E aí a gente fala da gula, né? A gente vai pros pecados capitais. A gula, a luxúria, né? O excesso de ostentação, de ter coisas, de acumular coisas, te gera prazer. E também pode te levar à luxúria. Que mais? Um monte de várias coisas, sabe? Que se a gente não tiver a dosagem, ela pode ser altamente prejudicial. Então, o nosso apetite concupiscível, ele é importante, ele é necessário, a gente precisa ter esses momentos, esses picos. Mas, se a gente só viver deles, a gente tem grandes chances de falhar enquanto ser humano. Eu não quero falhar enquanto ser humano. Então, como dosar isso? A partir do apetite irascível. O que é o apetite irascível? É a busca pelas coisas eternas. É você abrir mão da sua carne em troca das virtudes, em troca de você agradar a Deus, em troca de fazer aquilo que Ele vai olhar assim e vai aprovar, sabe? Um comportamento que Ele vai aprovar. Teve muita gente que saiu do carnaval com o casamento destruído, com a imagem, com a autoimagem acabada. Por quê? Porque ele foi lá pro carnaval para viver os prazeres carnais. Então, depois amanhã a gente vê. E aí ele tá ali naquela vida, a mulher tá ali naquele ambiente, naquela situação, na festa em que ela bebe horrores, pega todo mundo, transa com quem for. E aí, no dia seguinte, ela acorda se sentindo suja, se sentindo mal, se sentindo mal amada. Homens
que fazem o que for, e aí no dia seguinte ele acorda e aí ele percebeu que ele traiu a mulher dele, ele pode ter contraído uma doença, ele pode ter engravidado alguém, a mulher pode ter engravidado. Tantas coisas podem acontecer quando a gente pensa só no agora. E quantas famílias, né? Quantas famílias a gente não viu aí que foram destruídas nesse carnaval? Que virou manchete, virou notícia. Essas pessoas, elas deixaram a carne falar mais alto que o espírito. E a gente precisa alimentar o espírito. Pensa numa carruagem. Uma carruagem em que você tem 3 cavalos. A vontade no cavalo central, puxando todas as outras. Quando a gente fala das faculdades da alma, é uma carruagem com 7 cavalos, mas aqui a gente vai falar das 3 principais. Então, o primeiro cavalo é a vontade, ou seja, a vontade vai determinar se você vai para o irascível, se você vai para o concupiscente. A vontade vai determinar se você vai dar a cordinha, né, ou alimento pro espírito ou para a carne. E aí aquele cavalo tá lá na frente, puxando os outros. E aí os outros 2 cavalos que vão em seguida é o apetite concupiscente e o outro apetite irascível. E aí, qual é o cavalo que tá mais forte para sustentar a carruagem, para puxar mais? Qual é o que você tem alimentado mais? Quando você inicia uma vida com jejum e oração, você entende o que é sacrifício, você entende o que é abrir mão, você entende o que é domínio próprio, principalmente domínio próprio. É quando você tem vontade de fazer uma coisa errada. Não tô falando que você não vai ter vontade, que eu não tenho vontade de fazer coisa errada. Eu tenho. Mas é o meu apetite irascível que fala assim: isso não é certo. Você sabe que isso não é certo. Você sabe que se você fizer isso, Deus vai ficar muito desagradado da sua atitude. Você vai perder ponto com Deus, o céu pode se fechar para os seus pedidos, você pode ser impedida de receber bênçãos. Então você não vai fazer isso. Aí eu deixei o meu apetite concupiscente mais fraco e deixei o meu cavalo do apetite irascível mais forte. Entende? O que regeu isso? A minha vontade. A minha vontade. O meu ego. Ego quer dizer vontade. Todo mundo tem o ego. O problema do ego, quando ele é chamado de egoísta, o egocêntrico, é quando ele coloca a vontade dele acima das vontades de Deus, acima do bem-estar de outras pessoas. Ele se coloca em primeiro lugar e dane-se os outros. Esse é o egoísta. Entende? Então, o que eu tenho para te dizer hoje? Que a busca pelas virtudes, a busca pela justiça, a busca pela verdade, a busca pelo autoconhecimento, a necessidade do autoconhecimento. Essas coisas que eu falei aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar, às vezes você já ouviu, mas não desse jeito. A busca pelo que é eterno. A busca pelas coisas que realmente valem a pena, além das nossas vontades, ela vale a pena. Vale a pena você passar uma vontadinha. Por exemplo, eu tô em jejum de doce e tava no aniversário sábado. E aí, cheguei lá no aniversário, eu comi uma feijoada, foi gostoso, foi legal, conversei com todo mundo. Aí foi chegando a hora do parabéns. E eu sabia que ia ter bolo, docinho, sobremesa, sorvete, e eu gosto dessas coisas. Eu não comi nada. E eu fiz isso me derramando, me lamentando. Ai, eu tô em jejum. Não. Juana, vem cá. Não. Tô tranquila. Eu tava com muita vontade de comer. Assim como eu tava com muita vontade de ir no show do RBD. Quem assistiu essa live que eu fiz, soube. Eu contei meu testemunho sobre como eu tinha todo um cenário positivo pra ir no show do RBD, que é uma banda que eu... era um sonho de infância, de adolescente. Eu queria muito. Tinha dinheiro, meu marido me apoiou. Ele ia comigo. E o Espírito Santo não deixou. Tipo assim, ele me incomodou. Ele falou assim: filha, eu não te quero nesse ambiente. Você foi separada, não é pra você estar lá. Eu passei uma semana negociando com o Espírito Santo, falando: poxa, mas eu vou estar com meu marido, vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, eu vou ter proteção, eu vou me comportar, eu não vou fazer, né? E aí o Espírito Santo: não, esse ambiente não é pra você. Eu chorei de chateada. Chorei, eu falei: poxa, achei que eu fosse realizar meu sonho de
adolescente. E não fui. Falei pro meu marido, a gente não vai dar certo. O Espírito Santo não quer. Eu fui muito incomodada e eu senti que não é pra gente ir. Mas eu só consegui fazer isso porque eu entendi o incômodo. Porque eu tava sensível pra isso. Porque eu tenho alimentado o meu apetite irascível há alguns anos. De 2022 pra cá, são 2 anos. 2 anos. 2021, 2 anos e meio. Tem 2 anos e meio que toda semana eu tenho algum tipo de jejum, algum tipo de propósito, algum tipo de estudo que me leva mais para perto de Deus. Eu tenho feito estudo bíblico, inclusive eu faço live aqui toda terça-feira com um estudo bíblico. E isso tem me aproximado mais de Deus, me aproximado mais das coisas que são dele e me afastado mais das coisas que são do mundo. Então tiveram amizades que deixaram de fazer sentido, tiveram lugares que deixaram de fazer sentido, tiveram várias coisas, eventos que deixaram de fazer sentido. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais longe do mundo eu fico. Aí eu vou entendendo que tem músicas que eu já não... inclusive, já tem muito tempo, desde que se criou o TikTok. Sabe quando você ouve aquela vozinha e você não dá atenção para aquela vozinha? Geralmente aquela vozinha é o Espírito Santo. E eu ouvi aquela vozinha, Juana, porque eu sempre eu sou uma pessoa auditiva. Antes de eu gostar da música, eu vou ouvir o que essa música tá falando. Antes de eu começar a cantar a música e tal, eu vou ouvir a letra dessa música eu tenho um senso crítico para analisar letras de músicas. Então, o sertanejo pra mim, por que ele não faz sentido, né? Porque é traição, é uma vida de prostituição, quando a gente fala de pegar um, pegar outro, pegar todo mundo. E aí, quando foi criado o TikTok, eu senti aquela vozinha, Juana, tira todo dia pra você fazer uma música, tipo assim, pegar o refrão de uma música e fazer uma análise do que essa pessoa tá falando quando ela canta essa música, sabe? Aí sabe aquela preguiça? Não vou mexer com isso não. E olha, passou-se 1 ano, passaram-se 2 anos. E agora as pessoas estão começando a falar disso. Lá quando foi em maio no máximo de 2020, eu já tinha isso no meu coração de gerar esse tipo de conteúdo. E eu nunca fiz. E aí hoje eu tô vendo o quão necessário é, porque aquilo que é óbvio pra mim não é óbvio pra você. Aquilo que é muito claro pra mim sobre aquilo que eu canto, sobre aquilo que eu declaro, sobre aquilo que eu ouço na rádio, aquilo que eu ouço no meu carro, é óbvio pra mim, mas não é óbvio pra um monte de gente. E aí, quanto mais próxima do Espírito Santo, menos vontade de ouvir músicas eu tenho. Quanto mais próxima de Deus, menos desafiador fica eu ficar sem álcool, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre gostei. De tomar uma cerveja, tomar um vinho. Sempre gostei. No início, eu tinha muito... a primeira vez que eu fiquei 1 ano em jejum de álcool foi punk mesmo. Aí, agora, aí eu fiz uma segunda vez de jejum de álcool e já não era tão difícil mais, mas eu não queria ficar, assim, eu achava ruim ainda ficar sem beber quando eu tava com meu marido, por exemplo, tomar um vinho, tal, só nós dois, numa jantinha. Agora é a 3ª vez que eu tô sem álcool mesmo, e eu nunca vou falar que eu parei de vez, porque eu tava até falando disso com o Gustavo ontem, o mal do ser humano é colocar algo como definitivo na sua vida e ele viver pra pagar a língua. E aí, agora eu já tô, desde antes de engravidar, que eu já tava sem beber bebida alcoólica, e no início é mais difícil, mas agora começou a se tornar natural pra mim. Tipo assim, eu chegar num ambiente, meu marido tomar um chopp e eu não. A gente fazer uma jantinha, meu marido tomar uma garrafa de vinho e eu não. E tá tudo bem. Pra mim agora, realmente, de fato, eu já não sinto mais tanto, sabe? Eu sinto mais com açúcar do que com álcool. Não açúcar, o doce. Tanto que meu marido, incrível, quando eu falei pra ele que eu ia entrar num jejum de doce,
Ele falou, não, meu amor, eu vou entrar também. Eu vou entrar com você nessa. Porque ele também gosta muito de um docinho. Ele gosta muito. Tanto durante o dia quanto à noite, antes de dormir. Ele gosta. Lá em casa a gente alimenta nossas formiguinhas. E aí ele falou, não, eu vou entrar nisso. Eu vou entrar nesse jejum de doce com você também. Porque eu sei que se a gente fizer ele juntos, vai ser mais forte. Vai ser mais poderoso. E a gente tá muito alinhado. Então é isso. Qual cavalo você tem alimentado mais? E independente do que você tenha feito até aqui, a minha pergunta principal, meu questionamento, a reflexão que eu quero deixar plantar no seu coração, a semente que eu quero plantar no seu coração, é a partir de agora que você entende que existe essa questão do irascível e do concupiscível, sendo concupiscível pela carne e o irascível pelo espírito. Qual que você decide alimentar? Qual você decide deixar mais forte a partir de agora? O sacrifício, ele é necessário. As coisas não ficam fáceis quando você decide. Muito pelo contrário. Batalha espiritual, ela é real. Então, os desafios, eles acontecem todos os dias na nossa vida. Os desafios, eles são assim, quanto mais você tenta ser espiritualizado, quanto mais você busca a espiritualidade, busca a palavra de Deus, mais desafios vão te alcançando. Só que todos eles têm um propósito único de te fortalecer, de deixar você mais forte, mais preparado para que você possa de fato avançar um nível. E não reclame, não reclame, não reclame. Não reclame. Tudo que você está passando na sua vida hoje, existe a permissão de Deus. Quando você reclama, é como se você estivesse afrontando ele, falando que ele errou. Quando você reclama do que você está vivendo, é como se você estivesse falando para Deus, ei, você está errado. Sendo que ele tem permitido tudo que você tem vivido. Fora que a maioria dos nossos problemas foram nós mesmos que causamos. Então, não reclame. Olha para a situação e fala, eu posso fazer alguma coisa para resolver? Porque às vezes a gente não pode. Às vezes a gente só respira e espera. E ora. Às vezes não está no nosso alcance, mas a maioria das vezes está. E que se a gente reclama, a gente não procura a solução. Se a gente reclama, a gente não tem um olhar de responsabilidade. Se a gente reclama, a gente está sempre culpando alguém, culpando o outro. Nunca é nossa culpa, sabe? Então, olhe para as situações caóticas da sua vida, as crises que você tem passado, com um olhar de qual é a minha responsabilidade nisso? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer para eu sair dessa situação? É suas finanças? Seu casamento? É a autoestima? É o seu corpo? Do que você tem reclamado? Porque você tem reclamado. Você tem feito algumas reclamações. Você tem tido alguns lamentos. Ai, porque eu vivo endividada. Ai, porque meu salário é pouco. Ai, porque eu não arrumo um funcionário bom. Ah, porque a minha empresa não cresce. Ah, porque o meu gestor de tráfego não está fazendo um bom trabalho. A culpa é sempre de alguém. Para tudo que tem acontecido na sua vida. Nunca é sua. Ou você entende, não, isso aqui tá acontecendo porque eu não soube escolher bem o meu marido. E agora eu tô pagando as consequências. Não, isso aqui tá acontecendo, meu filho tá desse jeito porque lá na infância eu não tive habilidades e competências necessárias, as importantes, para que de fato eu pudesse dar a base que ele precisava. A base emocional, a base espiritual, para quando ele que quando ele fosse passar por uma crise, ele conseguisse. Então, agora ele tá desse jeito. Agora meu filho tá fazendo isso. Agora meu filho tá se cortando. Agora meu marido tá me traindo. Lá no namoro, eu fechei os olhos para um monte de comportamento dele. E agora eu tô pagando preço. Ele é um mau caráter? Ele é um mau caráter. Mas qual que é a minha responsabilidade nisso?
A minha empresa não cresce, mas que conhecimento eu tinha quando eu abri? Que conhecimento eu busquei? Quais problemas eu ignorei no início, enquanto eles eram ainda pequenos, que agora eles cresceram e eu já não consigo mais controlar? Qual que é a sua parcela de responsabilidade dos problemas que você tem reclamado? É isso. Uma boa semana. Lembre-se, hoje é segunda-feira. A primeira segunda-feira do ano depois do carnaval. Dizem que agora o ano vai começar. Você já fez seu planejamento? Você tá cumprindo? Você tem cumprido seu planejamento? Se você continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que você está fazendo agora, você vai conseguir executar o seu planejamento? Fica aí o meu questionamento. Se você tiver interesse com relação ao grupo do jejum que eu entrei, me manda uma mensagem que eu vou ver se ainda tem como entrar, tá? É um grupo de 14 semanas, a gente tá agora na segunda semana. Primeira semana foram de 16 horas de jejum, a segunda semana, que é agora, a gente tá em 20 horas de jejum. A partir da terceira semana, acredito que vão ser 24 horas de jejum. E o objetivo é terminar as semanas conseguindo fazer 3 dias de jejum. 3 dias de jejum é punk. Eu não vou fazer porque eu estou grávida, mas o Gustavo tá dentro. E jejum é uma arma poderosíssima de intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você alimenta o seu apetite irascível. E você alimentando o seu apetite irascível, fortalecendo ele, você enfraquece o seu apetite concupiscente. E aí as coisas da carne começam a fazer menos sentido. Você começa a desejar muito mais outras coisas, ao invés de prazeres momentâneos. Prazeres que podem destruir a sua vida, a sua família, a sua carreira, as suas finanças. A partir de vícios, a partir de desgoverno, a partir de falta de controle. É isso. Nossa, minha unha, gente. Olha essa situação, vou fazer ela hoje. Então tá bom, dei o meu recado. Um beijo. Se você assistir essa live até o final, faz pelo menos um comentáriozinho, pra eu saber que você tava lá comigo, tá bom? Um beijo.